Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um exercício aí de termodinâmica. Esse aqui é um exercício que a gente vai ver agora falando um livro do livro do Moran Shapiro, né? Ele fala que um sistema de reserva de ar, armazenamento de energia, ar é comprimido e pressurizado até encher um reservatório. Já deve dar para entender aí que a gente vai ter um reservatório, vai ser nosso volume de controle, vai ter vazão de massa entrando nele. Se tem vazão de massa atravessando as fronteiras do volume de controle, logicamente é um problema de regime transiente. Então, nesse caso aqui, o reservatório tem um volume de 10 a 5 metros cúbicos. Inicialmente, ele contém ar, que está essa pressão e essa temperatura. E no final, depois do enchimento, ele vai passar para essa pressão e essa temperatura aqui. Assumindo o comportamento de gás ideal para o ar, faça um diagrama esquemático desse processo e determine a massa inicial e final da caverna, cada um em quilogramas. Vamos começar pelo seguinte. Vou começar desenhando aqui o nosso problema, né? A gente tem então uma caverna. Essa caverna aqui ela tem uma condição inicial, que ela vai estar nessa pressão, pressão P igual a 1 bar, ou 100 kPa, e a temperatura igual a 290 Kelvin. Isso aqui vai ser minha pressão 1, minha temperatura 1, e o meu volume dessa caverna aqui já está definido, né? Acho que é 10 a 5, volume igual a 10 a 5 metros cúbicos, né? Bastante volume então. E aí eu vou ter algo que vai preencher essa caverna aqui, ó. Está jogando ar para dentro dessa caverna aqui, e aí o meu volume de controle vai ser esse daqui, eu vou determinar dessa forma. O volume de controle engloba essa caverna toda, tá? Então tá aí o meu problema. E no estado inicial ele começa assim e depois ele parte para o estado final. No estado final ele vai estar dessa forma aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, beleza. Então tá aqui agora no estado final. E aí no estado final, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. No seu estado final vai estar com a pressão 2 igual a pressão 2 é igual a 21 bar, ou seja, pressurizou bastante. A temperatura em 2 é igual a 790 Kelvin, beleza. Assumindo o comportamento de gás ideal, opa, beleza, maravilha, então é gás ideal, não precisa só ir lá buscar os valores na tabela, não é gás perfeito, né? Se fosse gás perfeito, eu não preciso buscar valores de tabela para fazer variações de entalpia, de entropia, etc. Nesse caso eu vou precisar. O diagrama esquemático está apresentado, ele quer saber qual que é a massa inicial e a massa final. Então quer saber que eu tenho uma massa em 1, que eu não sei qual que é, eu tenho uma massa em 2, que eu também não sei qual que é. Ele quer saber o trabalho requerido pelo compressor em gigajoules para fazer esse processo ignorando efeitos de energia cinética potencial. Então, deixa eu aumentar um pouquinho meu volume de controle. Meu volume de controle vai ter que englobar um compressor aqui também. Vou ter que jogar um compressorzinho, vou até aumentar aqui um pouquinho para jogar mais. Aí, o compressor está aqui, ó. E eu vou colocar um compressorzinho aqui então. O compressor entrou aqui, tá, beleza. Aqui entra o compressor, mesma forma que ele estava ali da outra parte. Então tem um compressor aqui, tá? Beleza? Então, tudo bem. Ele está falando que essas condições iniciais aqui, ó, condições de pressão e temperatura, são as mesmas, né? Tem um detalhe interessante. Ele fala que é a mesma do ar ambiente, ou seja, essa região aqui externa, essa região externa aqui, ó, de fora, eu vou chamar isso aqui de P0 e T0. Eles têm as mesmas condições de pressão e temperatura que estão no início, né, desse processo. Então aqui está 1 bar e aqui eu tenho a temperatura de 290 Kelvin. O que eu deveria fazer primeiro, né? Se eu não soubesse que é um gás ideal, eu deveria primeiro variar se é um gás ideal. Pego essa pressão e temperatura, os dois casos, e avario se elas correspondem à condição de eu ter o fator de compressibilidade igual a 1. Mas esse caso está falando que o gás ideal, não preciso fazer isso. Eu vou calcular quais são as minhas massas no final e no início. Isso é fácil de fazer. Por quê? Porque eu sei que para a equação de gás ideal tem essa condição. Eu sei que PV é igual a RT. E esse R, se lembrando que esse R aqui é o R do gás, do ar nesse caso, né? O R do ar que é igual ao R da constante universal dividido pela massa molar do ar. E aí você tem que fazer essa conta para achar qual que é o R. Esse R deve dar 0,289, sei lá, kilojoules por quilograma Kelvin. Então você tem essa condição aqui, você vai conseguir encontrar então, a partir disso, o seu volume específico em 1, que é igual a RT sobre P, ou seja, RT1 sobre P1, e você consegue encontrar também V2, que é igual a RT2 sobre P2. Com esse V1 e esse V2, volumes específicos, você consegue encontrar a sua massa molar, né, a massa em 1, que é igual ao volume total que você tem, né, que é fixo, dividido pelo volume específico em 1, e você consegue encontrar a sua massa em 2, que é igual ao volume total dividido pelo volume específico em 2. Isso aqui
fácil, né, gente? Não tem nem por que ter problema com essa parte do problema. Isso é muito simples de encontrar mesmo. Agora, a parte que é interessante é a parte onde vai começar a envolver o balanço de taxa de energia, porque a gente vai querer descobrir qual que seria o trabalho requerido do compressor em gigajoules para conseguir fazer esse processo aqui acontecer. Então a gente vai ter que pegar esse processo aqui e fazer o seguinte: eu vou ter eu vou ter que usar o balanço de taxa de energia, né? Nesse caso, eu vou ter essa equação aqui, a variação da energia no volume de controle dividido pelo tempo é igual a derivada, né, temporal da energia no volume de controle, a energia total do volume de controle é igual ao calor trocado, menos a potência mecânica, mais o somatório de todas as vazões mássicas que entram, multiplicado pelas entalpias específicas de entrada, mais energias cinéticas específicas de entrada, mais energia potencial específica de entrada, menos o somatório de todas as saídas, vezes as vazões mássicas de saída, vezes multiplicado pelas entalpias específicas de saída, mais energia cinética específica de saída, mais energia potencial específica de saída. Beleza. Isso aqui, nesse caso desse problema, a gente não tem nada na saída, né? Isso tudo aqui é zero. Não tem nenhum problema saindo, não tem variação de energia cinética nem potencial, não tem o troca de calor, também foi desprezado, eu só fico com esses dois termos aqui. Eu quero saber justamente qual que é essa variação e esse termo aqui também, né? Da variação da soma das vazões mássicas multiplicado pelas entalpias de entrada. O que eu tenho nesse caso aqui? Eu não tenho variação de energia cinética potencial, ou seja, esse termo aqui se transforma na variação da energia no volume de controle, certo? A energia interna do volume de controle é igual a menos a potência mecânica mais essa vazão mássica que está entrando no meu problema, né, multiplicado pela entalpia de entrada. Eu vou tirar a integral de tudo isso daqui. Na hora que eu faço a integral, vai virar como? Vai virar dessa forma aqui, ó. Vira integral de du vc sobre dt. Isso aqui vai de... como é que eu vou fazer essa integral? Vai ser de 0 a t? Acho que é isso, não tem problema. Qualquer t tá bom, né? 0 a t é igual a integral de menos w.vc de dt de 0 a t mais a integral de vazão mássica vezes a entalpia de entrada de 0 a t, isso aqui também dt. Qual que é a questão aqui? Essa integral aqui vai se resolver dessa forma. A integral do primeiro termo, que está no lado esquerdo, ela se resolve como a variação da energia no meu volume de controle, certo? Isso é só a variação da energia, a energia que eu tiro no final menos a energia que eu tenho no início. Isso aqui a gente vai ver como é que simplifica, fica muito fácil. Isso aqui é simplesmente o trabalho, então é menos o trabalho do volume de controle, o trabalho do compressor, né? Vou simplesmente botar como trabalho do compressor aqui. Mas aí agora que é o seguinte, né? Eu tenho esse termo de entalpia, vamos olhar para o nosso volume de controle, a minha entalpia de entrada aqui, o que está entrando no meu volume de controle, ela não muda em hora nenhuma, né? Ela é estática, ela está sempre a mesma entalpia da área externa, do ambiente externo. Então ela não vai mudar. Essa entalpia de saída ali, ela vai ser chamada de entalpia zero, tá? Isso vai ser entalpia zero multiplicado pela integral dessa vazão mássica aqui, que vai ser o quê? A minha massa no final menos a massa no início. Então fica dessa forma aí. E a minha solução, vou até simplificar isso aqui já, esse delta aqui, ó, eu vou tirar ele também. Tá, já vou botar ele da forma como ele tem que ficar mesmo. Quer dizer, não, vou simplificar agora. Vou fazer assim, ó. Ele vai, peraí, peguei a caneta errada. Vai ficar assim, ó, a minha massa em 2 vezes o 2 menos a minha massa em 1 vezes o 1 é igual ao trabalho, menos o trabalho do compressor, mais esse H0 multiplicado pela minha massa em 2 menos a massa em 1. Quando eu vou trabalhando essa equação aí, ela vai ficar da seguinte maneira, né? Vai ficar desse jeito aqui, ó, o trabalho do compressor menos W do compressor, ele é igual, aí vai ser o que? Eu tenho que colocar os termos agora uns aos lados dos outros, né? Eu vou ter que colocar isso aqui, ó, vai ser primeiramente o meu M2 menos M1, né? M2 menos M2 vezes o 2 menos M1 vezes o 1. Isso daqui eu tenho que somar, subtrair, perdão, por esse H0 aqui, ó, H0 vezes M2 menos M1. Ou seja, o que eu preciso para resolver esse problema aqui agora? O que eu preciso para resolver esse problema? Eu vou precisar da minha massa em 2, da minha massa em 1, que estão parte da minha solução ali no começo, o meu H0, o 2 e o meu 1. Esses termos aqui, ó, eu vou falar para vocês, ó, o 2 e o 1, o 2 a gente pode buscar lá na tabela de gases ideais, ele depende somente da temperatura em 2. O 1 também, depende somente da temperatura em 1. Tabela de gases ideais, normalmente o livro de Moran Shapiro é a tabela 22. E o meu H0
ele vai depender somente da minha entalpia lá na temperatura 0, que é a temperatura mesma que a temperatura 1. Então não tem nenhuma dificuldade de eu encontrar essas soluções, né? Eu só vou precisar encontrar esses valores aí, esses valores aqui inclusive, ó, se a gente vai usar o cuprop aqui, a gente pode encontrar esses valores de V já diretamente no cuprop, não tem nenhum problema para fazer isso aí. A gente vai resolver agora utilizando o cuprop, tá? Eu vou puxar o cuprop aqui, eu já coloquei algumas coisinhas no cuprop para ajudar a gente. O que a gente quer encontrar nesse problema, né? Deixa eu dar um clear aqui da nossa última solução. Eu vou até puxar isso aqui, ó, que tá do problema 1, deixa eu ver. Vou puxar os resultados aqui para me ajudar. Eu vou escrever aqui os resultados do problema 2. O que a gente quer encontrar mesmo? Até esqueci, né? A gente quer encontrar qual que seria a massa final, que já está me dando aqui a massa final, e eu quero também a massa inicial, né? Eu quero a mesma coisa, só que eu quero a massa inicial aqui também, ó. Inicial, e aí vai ser o que? Vai ser um M1. Minha massa final, minha massa inicial, eu não vou querer saber, não tem nada de temperatura sendo pedida. Eu vou querer encontrar aqui no final a potência, né? A potência do compressor. Trabalho do compressor, perdão. Trabalho do compressor. Esse trabalho do compressor é facinho. Vai dar um trabalho aqui, vai ser um W, tal W de C. E aqui eu quero em gigawatts, né? Então vai ter que ser 1 dividido por 10 a 6. Assim, gigawatts, não, gigajoules. Então tá aí a solução. O que a gente vai buscar nesse problema. Eu já trouxe aqui, ó, do cuprop, eu estou buscando aqui o ar como gás ideal, pegando a massa molar do ar, pegando o RU, constante universal em joules por mol Kelvin, eu divido ela pela massa molar, chega na unidade aí, em unidade de 287 joules por quilograma Kelvin. Agora eu preciso encontrar os meus volumes, né? Eu tenho também outro dado que é importante, que é o meu volume do tanque. Vou botar vol aqui, ó, igual a 1, ele é 10 a 5, né? 1 é a 5. Nesse caso aqui vai ser o meu volume do reservatório, da caverna nesse caso, né? Que eu vou botar aqui, ó. Tá vendo aí que eu estou usando novamente o nosso Scientific Engineering para ajudar a completar essa solução, né? Então tem esse tamanho de caverna de 10 a 5, né? E agora eu preciso encontrar o quê? Eu preciso encontrar a minha massa 1. A minha massa em 1 ela é igual a... vai ser... eu tenho que botar primeiro os dados, né? A primeira coisa é colocar o dado. Pressão em 1 é igual a... deixa eu ver aqui qual é a pressão em 1 mesmo, até esqueci dela. A pressão em 1 é igual a 1 bar, 290 Kelvin, então isso aqui é 1. 1 é a 5, que isso aqui é a pressão inicial em Pascal. A temperatura inicial é igual a... é dada já diretamente em kelvins, né? Então não preciso me preocupar aqui, é 290 kelvins. Eu tenho também as minhas pressões finais. Vou copiar isso aqui para não ter problema. A pressão final é igual a 21 bar, então é 21 vezes 10 a 5 Pascal, e a minha temperatura final é igual a 760 Kelvin, 790 Kelvin. Ela vai sobe bastante Kelvin aqui então. E aqui eu vou só trocar esses aqui por 2. Beleza? Então tá aí. Minha pressão inicial, pressão final. Isso aqui então pressão final. E aqui também a pressão final. Beleza, tá aí. Corrigido aí, tudo certinho agora nos meus dados iniciais. Agora eu preciso saber, com esses dados, qual seria, né? Vou botar aqui agora, eu gosto de fazer assim, ó, para separar as coisas, sabe? Vou botar aqui assim. E aqui eu coloco resultados. Aí beleza. Aí vai ter agora o seguinte, vamos lá. A minha massa em 1, minha massa em 1, ela é igual a, tá ali completo, ela tá vendo? A pressão vezes o volume dividido pelo R do ar vezes a temperatura, né? Isso aqui é a minha massa inicial. A minha massa final, mesma coisa, né? Só que agora eu tenho os dados ali para a massa final. Então tá aqui a minha massa final, é isso aí, a fórmula é essa mesmo. E o trabalho, tá ali, tá informando alguma coisa, né? Mas tá tudo errado esse trabalho aqui, porque a gente já tem o cálculo do trabalho, né? A gente já fez ele aqui. Qual que é o cálculo do trabalho? O cálculo do trabalho é igual a... na verdade vai dar um trabalho, esse trabalho aqui, eu até mantive o sinal negativo, vocês vão ver isso aí interessante. Só por que eu estou mantendo o sinal negativo para essa conta? Porque esse trabalho aqui, quando eu calcular ele no lado direito da equação, ele vai dar um valor positivo. Só que esse trabalho é trabalho realizado no compressor, então é um valor negativo no final. Então, assim, é só sinal, sabe? Não tem problema, é só um uso de sinais que eu estou fazendo aí. Nesse caso aqui, então, eu vou colocar o valor do meu trabalho. Ó, o WC é igual, aí eu tenho que colocar o que? M2, U2, M2 vezes U2 menos, olha lá, M1 vezes U1, ele já entendeu que tem um M1 vezes U1 ali também.
e eu tenho que buscar mais, como é que é mesmo? Tenho que agora pegar aqui, menos H0, né? Menos o H0 vai ser o H1, vou botar H0 aqui, o H0 vai ser o H do caso 1, né? Multiplicado por M2 menos M1, tá vendo? Um probleminha aí bem simplão de fazer. Esse aí é o trabalho do compressor, só que eu não coloquei o 2, né? O 2 ainda tá tudo faltando aqui agora, eu vou ter que buscar eles, eu busco eles em dados de tabela, só que nesse caso aqui eu vou me aproveitar, que eu tenho o prop, eu vou fazer isso aqui, ó, o U1 ele é igual a lá, a energia interna para essa pressão em 1, para essa temperatura em 1. No caso, assim, a gente não precisa de pressão para encontrar isso nas tabelas, né? Porque no Coolprop se usa pressão. A influência da pressão no Coolprop é muito pequena. Então você pode colocar para um gás ideal, por exemplo, assim, a pressão de 1, de 10 bar, de 20 bar, de 30 bar, não faz tanta diferença, o que importa é a temperatura mesmo. E você vai encontrar a sua energia interna. E você precisa também da sua entalpia zero, né? Vou botar aqui a minha entalpia H0. Ficou meio ruim o jeito como eu fiz, mas olha lá, entalpia para essa pressão em 1, temperatura em 1, por quê? Porque a entalpia também está a pressão inicial, a temperatura inicial que é a mesma no lado externo, né? E o meu U2, tá vendo? A minha energia interna no 2, ela é para pressão 2 e temperatura em 2, no caso, só o que importa mesmo aqui com o meu ar é só essa temperatura em 2. Eu poderia ter usado aqui, né? Eu não coloquei o fluido, né? Eu deveria ter escrito aqui fluido ar, mas eu fico escrevendo ar aqui o tempo todo, então não tem problema, como que o fluido ar ficou lá embaixo. Então tá aí, beleza, ficou dessa forma. Tendo essa solução aí agora, eu acho que vai dar certinho, tá? Vamos ver o que vai dar aqui agora de solução. Python 3 VR problema 2, vai, pronto. Vamos ver o que vai dar. Vai dar tudo? Deu certo? Deu um valor esquisito ali, eu acho que em gigawatts, né? Deu um valor meio estranho em gigajoules, né? Deixa eu ver aqui, vai dar... eu acho que eu errei aqui uma conversão, né? Gigajoules, na verdade, é isso aqui, ó. É 1 a 9. Não deveria ter dado um valor tão grande. Isso aqui em gigajoule é coisa pra caramba, tá? Isso aqui é muito de gigajoule. Dá um valor bem grande em gigajoules, mas não era pra dar isso tudo não. Eu vou... Esses valores estão dando muito altos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar eles aqui, eu vou dividir eles por... Dividido por 1E a 5. Tá? Eu vou dividir também aqui embaixo por 1E a 5, eu vou escrever isso aqui. Vai ficar escrito aqui, ó, vezes 10... vezes 10 a 5, é isso aqui que eu queria fazer, tá certinho, pronto, já entendeu o que eu quero fazer. Então vai ficar dessa forma aqui para ficar uma massa mais colocadinha, né? Então beleza, é porque é muito tanque, né? Então vai dar um negócio bem grandinho aí. Então vou refazer aqui a conta, Python 3, blá blá blá, opa, achou aí, ó. A minha massa inicial era de 1,20 1,20 vezes 10 a 5 kg, a massa final de 9,26 vezes 10 a 5 kg, e o meu trabalho do compressor é de 281,67 gigajoules, beleza? Certinho? Exercício resolvido, é isso aí, pessoal. A única diferença que teria para vocês fazendo aí uma prova ou num exercício seria utilizar as tabelas. E a tabela, se utilizar, como eu falei, você vai seguir esse padrão aqui, ó, e vai pegar os valores nas tabelas. Não tem problema nenhum para resolver essa questão, beleza? Um abraço, pessoal, até mais.